Bom, um processo chega ao fim quando ele finalmente entra em trânsito em julgado. E o que quer dizer isso? Que é quando simplesmente esse processo não é mais passível, ou seja, tem a possibilidade de ter a sua decisão mudada através de um recurso. E tendo em vista desse tema sobre os recursos, nós vamos falar hoje sobre a teoria geral dos recursos. Antes de mais nada, a gente tem que entender que o recurso dentro do Código de Processo Civil, ele nada mais é do que um instrumento processual que visa modificar, esclarecer ou invalidar uma decisão judicial proferida através do que? Desse recurso que vai ser remetido a um órgão de jurisdição superior que vai analisar o caso e vai ver se essa decisão tem que ser modificada, esclarecida ou até mesmo invalidada. E a grande pergunta é, para onde vai o recurso? Na verdade, a pergunta correta, tecnicamente, seria para onde devemos remeter esse recurso. Na verdade, o recurso ele passa tanto pelo juízo de origem, que é chamado pelo juízo ad quo, que vai fazer as primeiras análises, de julgamento de admissibilidade, que nós veremos mais na frente, e depois esse recurso vai passar para o órgão jurisdicional superior, que vai analisar se essa decisão judicial merece ser modificada ou não, que é chamada o juízo ad quem. Vale ressaltar que o juiz ele não pode recorrer de ofício. Entretanto, nos processos de suspeição, embora ele seja um juiz, mas ele está ali sendo parte também do processo, porque está julgando que ele não é uma parte neutra para analisar aquele caso. Nesse caso, ele também tem a legitimidade para propor ou interpor um recurso. E o que a gente tem que deixar bastante claro é que o objeto do recurso é a decisão judicial. Diferentemente lá da fase do conhecimento em que existe uma lide a ser decidida por um juiz, no recurso o que pretende ser combatido é uma decisão judicial que está sendo julgada pela parte prejudicada como injusta ou inadequadamente julgada. E quais são as duas principais finalidades do recurso? A primeira finalidade, sem dúvida, é a mudança ou alteração da decisão do juízo ad quo, já que nesse tipo de objetivo busca-se mostrar ao órgão superior que houve um erro de julgamento ou um erro judicando, ou seja, o juiz ele não aplicou a norma de forma concreta, de forma correta no caso concreto. Quando você entra no objetivo de invalidar essa decisão, você entra no mérito do erro improcedendo. E o que isso quer dizer? Como o caso nessa decisão tenha sido desrespeitado algum preceito determinado por lei no ato do processo e que venha tornar essa decisão nula, automaticamente a sentença vai ser invalidada e, consequentemente, todos os atos do processo também serão invalidados. E quais exemplos a gente pode ter, por exemplo, de algo que pode deixar um processo ou seus atos processuais nulos? Ausência de citação, incompetência absoluta, entre outros. E aí nós entramos justamente em quais são os recursos que existem no nosso Código de Processo Civil. Vale ressaltar que esse rol ele é taxativo, ou seja, não admite extensão de outra espécie recursal que não seja por lei. E o artigo 994 elenca os seguintes recursos existentes dentro do Código de Processo Civil: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário, embargo de divergência. Muito se fala do recurso adesivo, lá no artigo 997 do Código de Processo Civil. Entretanto, a gente tem que entender que, como ele não está no artigo 994, ele não é uma espécie recursal, mas sim uma modalidade de interposição recursal, em que, por exemplo, uma das partes se aproveita do prazo lá que a parte que perdeu em primeiro grau, e ela também não está muito satisfeita com o resultado, ela acaba mandando o recurso dela junto com o recurso principal, mas não é uma espécie recursal, e sim uma modalidade de interposição do recurso.
Entrando no tópico, né, dos pressupostos de admissibilidade, a gente tem que ter noção primeiro do que significa admissibilidade ou pressupostos. Pressupostos é o mesmo que requisitos e admissibilidade quer dizer requisitos para aceitar o recurso. Sim, o recurso ele tem requisitos tanto subjetivos e objetivos que devem ser analisados para que ele seja, digamos assim, ele seja recebido da forma correta. E a regra geral é que o juízo ad quo, né, ou seja, o juízo de origem, ele emite uma decisão que justamente uma das partes considera que foi injusta e manda essa decisão para o juízo ad quem, que é o órgão jurisdicional superior a esse juízo. Acontece que esses requisitos de admissibilidade, eles são vistos nas duas fases, tanto no juízo ad quo quanto no juízo ad quem. Lembrando que, além de fazer o juízo de admissibilidade, o juízo ad quem, ele vai analisar a situação e vai considerar se é um caso de modificar, esclarecer ou anular a sentença, enquanto o juízo ad quo vai apenas analisar se os pressupostos ali básicos do recurso estão aptos para serem apreciados por um órgão jurisdicional superior. Os pressupostos subjetivos, eles são ligados muito mais às pessoas, ou seja, às partes envolvidas no processo. Então, justamente são divididos em duas grandes categorias, que é a legitimidade, que diz basicamente a respeito das partes, ou seja, autor, réu, MP e terceiro prejudicado. Lembrando que o terceiro prejudicado ele só vai ter legitimidade para interpor um recurso caso a sentença atinja a sua vida de alguma maneira. E o MP poderá, sim, propor o recurso tanto quando ele agir como fiscal da lei ou até mesmo como parte. E as partes poderão, obviamente, interpor o recurso. O interesse é justamente tem que demonstrar que há necessidade da interposição do recurso por conta do princípio da sucumbência. E a gente não está falando aqui de honorários sucumbenciais, mas sim da sucumbência, quer dizer o quê? Que alguém saiu prejudicado e que, portanto, inconformado com a decisão, vai lá e interpõe o recurso. Quando a gente chega nos pressupostos objetivos, nós temos justamente que nos atentar aos principais requisitos para se analisar se esse recurso está apto para ser julgado ou não. E o primeiro pressuposto é justamente que a decisão tem que ser recorrível, ou seja, tem que ser uma decisão que seja passível de sofrer uma alteração, modificação, esclarecimento ou invalidação por meio de um recurso. E essas decisões são a sentença, né, que encerra ali a princípio o processo, e as decisões interlocutórias, que são decisões que movimentam o processo ou até mesmo que concedem liminar. Então, essas decisões são passíveis de recurso. Lembrando que os principais recursos conhecidos contra sentenças são a apelação e contra decisões interlocutórias, o agravo de instrumento. Vale ressaltar que os despachos não são recorríveis, pois eles não têm conteúdo decisório. Quando falamos de tempestividade, nós estamos falando que os recursos eles têm prazos específicos para serem interpostos. E hoje, a maioria dos recursos tem o prazo de 15 dias úteis para serem interpostos, exceto os embargos de declaração, que tem 5 dias. E caso esses recursos não sejam interpostos dentro desse prazo, eles simplesmente estarão sob a pena de preclusão, ou seja, não poderão ser interpostos. E vale ressaltar que é um prazo peremptório, ou seja, não é passível de prorrogação, ou seja, o juiz não pode aumentar esse prazo, ainda que ambas as partes desejem a dilação do prazo. Singularidade do recurso. Cada recurso, ou seja, ele corresponde a um tipo de decisão. Uma observação. O recurso especial e o recurso extraordinário, eles podem ser interpostos juntos ao mesmo tempo, caso a mesma decisão atacada, ela desrespeite tanto a lei infraconstitucional e lei constitucional. A lei constitucional é a lei da própria Constituição Federal ou leis complementares, e a infraconstitucional é justamente Código de Processo Civil, Código Civil, entre outros. E aí, nesse caso, eles poderão ser propostos juntos. Adequação, ou seja, tem que escolher a via correta para interpor o recurso. Só que aí entra o princípio da fungibilidade recursal. E o que quer dizer isso? Que um recurso, ainda que ele tenha sido interposto de uma forma errada ou simplesmente
equivocada, ele poderá ser aceito em respeito a esse princípio, desde que não seja um erro grosseiro, como, por exemplo, você, no lugar da apelação, você simplesmente colocar um embargo de declaração fora do prazo estabelecido. Aí é um erro grosseiro, porque você está perdendo o prazo e a espécie recursal. E também temos o preparo. O preparo, gente, nada mais é do que a pessoa tem que pagar para recorrer, exceto aqueles casos em que há isenção de custas processuais, porque é uma custa processual. E vale ressaltar que o Código de Processo Civil, ele não fala da obrigatoriedade do preparo, tá? Isso fica a cargo das legislações estaduais de cada Tribunal de Justiça. E deve ser pago no ato da interposição do recurso. Caso o preparo ele seja pago a valor menor do que devia, a parte recorrente terá o prazo de 5 dias para complementar o recurso. E caso ela não complemente, o recurso será considerado deserto, ou seja, não houve pagamento do preparo. O mesmo se equivale, por exemplo, se a pessoa não paga o preparo na interposição do recurso, e então vai ser considerado deserto. Vale ressaltar que o Ministério e as fazendas públicas, elas são isentas do pagamento de preparo. Como o recurso ele é um ato voluntário, ele é passível tanto de desistência quanto de renúncia. A desistência ocorre quando o recurso ele já foi interposto e geralmente, ou quase sempre, ocorre de uma maneira expressa. A parte vai lá, peticiona no processo que está abrindo mão ou do prazo recursal ou até mesmo do recurso em si. A renúncia pode simplesmente o recurso não foi interposto. E ela pode ser feita de maneira tácita, ou seja, a pessoa deixa lá o prazo passar e acaba perdendo esse direito, né, de recorrer, acaba, né, tendo uma decadência desse direito, porque deixa o prazo passar para recorrer e não se manifesta, entra o trânsito em julgado e não é mais passível de recurso. Ou a renúncia pode ser expressa. Não há interposição de recurso, mas a pessoa vai lá, peticiona, abre mão do direito de recorrer. Esses são os principais pontos, né, da teoria geral dos recursos, antes que a gente comece a estudá-los de uma maneira separada, né, as espécies recursais. E para fixar o conteúdo, nós vamos ver aqui uma questão que caiu no ano passado em uma procuradoria municipal. Então vamos ler a questão e ver qual resposta está correta. Com relação às disposições gerais dos recursos previstas no Código Civil, assinale a alternativa correta. O recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado. Letra A, né? Não é admitido ao Ministério Público, enquanto parte ou fiscal da ordem jurídica, interpor recurso. Errado. O Ministério Público ele pode sim interpor recurso, tanto como parte ou fiscal da ordem jurídica. Os recursos impedem automaticamente a eficácia da decisão de todos os casos. Bom, embora a maioria dos recursos tenha efeito suspensivo, esse efeito não é imediato. E em alguns casos, o efeito suspensivo ele pode ser afastado. O recurso adesivo será conhecido ainda se houver desistência do recurso principal. Bom, se o recurso principal ele for simplesmente houver a desistência, e como o recurso adesivo ele não é uma modalidade, né, ou ele não é uma espécie recursal, automaticamente ele cairá por terra porque a pessoa terá perdido o prazo de interpor um recurso propriamente dito. Letra E, todos os itens são verdadeiros. Nesse caso, a única alternativa correta que eu vejo é a letra A. O recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado. Sim, ele pode sim interpor o recurso, desde que ele seja prejudicado pela decisão que está sendo questionada. Então, a resposta correta seria a letra A. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, de curtir, compartilhar, porque é muito importante. Eu espero que esse vídeo seja útil para os seus estudos, que você fique bem e até a próxima.